Tiele, um artista talentosíssimo, está conseguindo mostrar seu trabalho apesar de todos os desafios impostos pela sociedade. Um artista com garra, talento e potencial. Além de tudo, levantou 3 bandeiras: feminismo no rap, sua homossexualidade e seu encontro enquanto homem trans. Agora é com vocês. Mergulhe. E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Dou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer pra mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindo ao mundo dos raros. Temos a grande honra de receber aqui o rapper Tiele. Tiele, eu vou deixar que você se apresente. Bem-vindo. Obrigado. Bem, eu sou o Tiele. Tô aqui na luta, né? Na batalha aqui da cultura hip hop, mais ou menos uns 30 anos. Bastante na correria, principalmente na questão do fortalecimento da mulher e dos LGBTs agora, mais forte ainda dentro da cultura hip hop. É incrível a tua história, né, Tiele? Porque você levantou 3 pilares, né? Primeiro mulher, depois lésbica e agora trans. Como que foi essa mudança toda? Como que as pessoas estão enxergando isso? Foi um processo, né? É uma coisa que faz parte até do meu crescimento enquanto pessoa, assim, né? Porque isso mais ou menos década de meados de 80, vamos lá, meados de 80, eu tava recebendo as primeiras influências musicais, né? E essas influências que me conduziram assim para a questão da cultura hip hop, né, que estava crescendo no Brasil, né, estava iniciando no Brasil. E tinha muito contexto da periferia. Você falou que morou em São Miguel, né? Nasceu em São Miguel. Eu nasci periferia. Em São Miguel, Zona Leste. Para quem não conhece, São Miguel é o bairro, um dos últimos bairros lá da Zona Leste, que é onde o Tiele foi acolhido. Fala um pouquinho da sua experiência lá. São Miguel foi uma coisa meio aos trancos e barrancos, assim, porque o meu acesso à questão da cultura, não a cultura hip hop em si, mas foi através do meu comportamento na escola, né? Uma pessoa de Áries, uma criança de Áries, então você imagina. Hiperativa, né, total, assim, e os professores, né, eu acho que mais precisamente professora de educação física e educação artística me indicaram a Casa de Cultura Luiz Gonzaga, que tinha acabado de abrir. Era a época do governo Quércia na época, pra você ter uma noção. E aí eu fui atrás e fui fazer teatro. Que bom. Né? E no teatro eu comecei a me envolver mais com a parte literária, com a parte de expressão corporal, com posicionamento de palco, né? Então, assim, o meu forte, né, nessa questão da adolescência, da pré-adolescência, foi com o teatro, né? O rap, ele veio mais com a influência musical dos meus irmãos, assim, que assistia muito programa de videoclipe. E nos programas de videoclipe, o que tinha? Naquela época, era um programa chamado Som Pop. Som Pop, que eu acho que passava na Cultura, se eu não me engano. Ainda bem que tinha essa abertura, né? Na época, eu não... Ainda bem que a gente tinha TV, né? Porque era o que a gente tinha, assim, que juntava todo mundo, a molecada pra assistir os clipes, assim, que era o que tava fortalecendo, que era o que tava, assim, musicalmente falando, essa questão de juntar o vídeo e a música chamava muito a atenção daquela juventude. E isso não parou até hoje, né? Nos anos 90 veio a MTV pro Brasil, né? Tinham só 2 clipes, 3 clipes que passavam em looping, né? Porque não tinha conteúdo, foram chegando mais, né?
Mas era o que a gente tinha, assim. Mas os primeiros clipes, assim, que eram bem malemalhos, assim, né? bem ruins, assim. E não eram nacionais, eram estrangeiros. Que a gente tinha acesso, era, Jackson 5, eram os filmes, eram os clipes da Motown, que eram os programas da Motown, né? Que a galera vinha dançando, né? Que incrível. E era aquele som, aquela sonzeira. Aí começaram as músicas do Tim Maia, por exemplo, começaram a vir com essa roupagem dessa produção mais estrangeira, né? Com essa coisa mais bem produzida, né? Com esse groove, essa sonzeira. E essa mistura, né? Essa mistureba, assim. Quando eu fui perceber, eu tava escrevendo muito, né? A partir dos meus 10 anos eu comecei a escrever. Só que aí, quando eu percebi que tinham alguns artistas, né? Algumas pessoas que estavam cantando frases, né, em português, em cima de algumas músicas. Aí que eu foi falei, bem no nascimento cara, mesmo. É isso que eu quero fazer. Né? Quando eu se identificou com as letras? Total. Quando eu vi, por exemplo, quando eu tive acesso... o primeiro que eu vi, assim, que eu ouvi, que eu vi que tinha... Que eu senti, que eu percebi, isso é um rap. Foi Paralamas do Sucesso. Olha. Foi um grupo dos anos 80. Aí eu vi que tinha... Aí eu vi o Taíde, né? Eu vi o Taíde e o DJ 1. E aí eu comecei a pesquisar mais nessa... Aí eu falei, cara, eu posso fazer isso também. Assim. Se era difícil pra homem, imagine pra uma mulher, né? A primeira que estava mais envolvida nesse meio que só 10 anos, 15 anos depois, assim, que eu fui conhecer pessoalmente, foi a Sherline, né? Que ela participou do Consciência Black, né? O volume 1. Consciência Black foi a única mulher que tinha lá no meio daquele bololô todo, naquele... Né, que tem a participação dos Racionais e tal, era a Sherline. Um contexto bastante machista pra época. E hoje, como é que tá? Machista do mesmo jeito. Não, vamos fazer cronologicamente. Então, aí você já foi um desafio, você já compunha, né? Então, isso era uma abertura, sim, né? Eu sempre compus. Meu trabalho é todo autoral, assim. Que ótimo, Tchely. E aí, depois você se assume como homossexual. Isso foi meados dos anos 2000. Que foi outro desafio. Né? Assim, a gente, quando a gente tem essa percepção de que sente... porque misturou muito, né? As histórias se misturaram, né? A minha parte artística com a minha parte pessoal, ela acabou se misturando no meio. Até porque o rap também tem essas reflexões, né? Porque a gente traz a nossa realidade, pros rolês, né? Sim. A gente traz a nossa realidade para as músicas, para a nossa produção artística. E como foi criar, através dessa mescla aí de assumir uma identidade? Foi da mesma forma de que as mulheres, por exemplo, sempre tiveram essa dificuldade de participar do meio, né, desse mainstream, assim, desse meio do rap, da cultura hip hop. Para você participar, para você poder fazer parte, você tinha que ou se vestir igual que os caras, ou estar envolvida, ou ser namorada, ou coisa parecida de alguém. É verdade. Para você poder andar junto. Né? E isso é muito... Isso é um tipo de violência. Claro. Né? Para você poder fazer parte, você tem que ser igual àquela pessoa, você não pode ser você. A tua essência escondida. E você foi lá e fez o teu bolo, né? E a gente, aos poucos, assim, e nessa percepção e perceber que, as mulheres, por exemplo, elas só tinham um espaço no fundo do palco, só de backing vocal, por exemplo. Porque vem com aquela cultura, né, americana. Sim, também. É isso que eu tô pensando. Né? Assim, mas isso, dos anos 50, dos anos 60, né? Que aquelas bandas que, por exemplo, vamos lá, tal... Não vou falar do Ray Charles, por exemplo, mas tal o cantor tal e atrás tá as backing. Sim. E trouxeram isso pra cá. Esse mesmo modelo, esse mesmo formato pro rap, né? E o rap lá também é assim. Também foi assim. Houve agora uma mudança no protagonismo, né? Ou deu uma melhorada? Olha, porque tem mais mulheres. Sim. Só por isso.
Aumentou o número de mulheres fazendo rap, fazendo grafite, né? De 20 anos pra cá, basicamente quadruplicou o número. A poesia marginal também tem ajudado muito. Sim, também, poesia. Né? Tudo que o rap ajudou, a cultura hip hop fez a base, fez a cama, agora os outros movimentos periféricos estão lá para... Exatamente, é o que eu venho percebendo. Para aproveitar. Mas um exemplo muito interessante também é a Dinadi, né? A Dinadi, meados dos anos 90, os anos 2000, foi o que, assim, um expoente, assim, do rap dentro da cultura hip hop, a forma como ela cantava, o estilo, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de se portar. É um exemplo de como estar e garantir um espaço na frente do palco. Personalidade peculiar. Atitude. Sim. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, a atitude do rock. A Dinadi tinha. Sabe, do cantor de rock, do grupo, do solista, do cantor de rock, ela tinha essa mesma atitude como rapper. Sim. Sabe? E ela trouxe essa coisa forte, né? E ainda mais nas influências dela, né? Uma vez a gente estava conversando, indo para Campinas, e ela estava falando da base de uma das músicas dela, que ela pegou a referência do grupo A-ha. Olha. Que é um grupo que eu sou apaixonado, assim, também. Então a gente teve praticamente referências super parecidas, musicais, assim. Parceria boa. Né? Então é muito interessante quando a gente vê uma música muito, sabe, paulada dela, que a base praticamente é a base do A-ha. Né? A base é a música romântica. Uhum. E ela manda uma paulada em cima, cantando um rap, falando sobre coisas assim super legais. Interessante. Né? Sobre a vivência na cadeia, né, a vivência das amigas, o jeito, o estilo de falar. Né? Foi referência para muita gente. Sim, e continua sendo. Thiele, você também é historiador, né? Sou. É historiador e rapper ou rapper e historiador? Se a gente for cronologicamente falando, eu sou rapper e historiador. O berço foi o rapper. E você levou muito do aprendizado do rapper pro seu curso acadêmico? Lógico. Eu pesquisei um pouquinho. O seu TCC foi Mulheres Armadas de Microfone? Fala um pouquinho sobre esse trabalho. A gente... Assim, quando a gente chega na faculdade, né, eu tive a honra de estudar numa instituição pública. Me fortaleceu também quando a gente consegue acessar um espaço que, assim, a gente passou metade da vida da gente achando que nunca ia alcançar. Sim. Né? Então, assim, isso eu agradeço às políticas públicas, por exemplo, educacionais que vieram nos governos anteriores a esse. E acessar esse tipo de instituição, que foi a Universidade Federal de São Paulo, me deu a chance de fazer uma pesquisa dentro da área que eu pertenço, assim, que claro. É o hip hop. Né? E falar sobre mulheres dentro da cultura hip hop, para mim não só um complemento, mas também é uma forma de devolver para o movimento, né, uma claro. coisa um assunto para ter, assim, para as pessoas terem base, acesso, claro. E para ajudar também no nosso avanço. Sim. Né? E o interessante é que eu não falo de mulheres brasileiras. Né? Como a gente tem essa noção, o nosso berço, mãe, é África, eu falo das mulheres rappers africanas. Que interessante. E como que foi essa pesquisa? O que você achou ali de interessante para contar para nós? Eu falo... A minha personagem principal é a Ivete, né, que é uma rapper moçambicana. Falo sobre Ivete, que é uma jurista, né, e rapper. Né? Mas antes de ser jurista, ela é rapper. Então a gente tem essa relação, né? Que é interessante pra gente quando se trata dos nossos estudos. A gente galga um sonho, só que antes de
alcançar aquele sonho, a gente é rapper, a gente é da cultura periférica, a gente é da cultura hip hop. Eu acho super interessante essa mescla da cultura acadêmica, né, com a cultura de rua. E a gente se fortalece com isso. E a gente só tem a ganhar, assim. Sim. Né? Então eu falo sobre a Ivete, que é a personagem principal, e falo sobre outras rappers, né, de Moçambique, né? Dou exemplo, tem um capítulo que fala sobre rappers americanas, né? E só que eu trago essa coisa da questão de África para os outros países e falo de conflitos mundiais. Que a cultura hip hop ela surgiu em meio a conflitos. Sim. Né? Assim, basicamente foram conflitos nos países onde surgiu a cultura hip hop. Claro. Foi baseado em conflitos sociais, claro. Conflitos sociais periféricos, assim, nas periferias, né? E é uma forma de resistência periférica também. Foi daí que basicamente surgiram todos os equipamentos e os meios para a cultura hip hop se fortalecer. Então eu falo da questão da diáspora, dessa questão da diáspora africana, né, da saída de África para o Caribe, do Caribe para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o mundo, quando se trata de hip hop. Que interessante. Né, tem um capítulo que só trata disso, um capítulo que só fala sobre Ivete. Dá muito bem para ser transformado num livro, já pensou nisso? A intenção é essa, né? Claro. Por isso que eu insisti muito nesse nome, porque eu já quis manter esse nome. A professora falou, não, claro. porque não pode ser um nome assim, assado, um nome grande. Eu falei, não, esse nome é muito grande, mas pode ser, o subtítulo pode ser esse. Mulheres Armadas de Microfone é um título de um livro. Mas o título é esse. Eu falei, muito bom. Bati já tô pesado curiosa, mesmo. Eu queria ler esse trabalho seu. Depois você me der a oportunidade. Né? Ele tá online. Tá online? Tá online. Legal. A pesquisa Depois tá eu quero conversar com você sobre isso, tá bom? Tá bom. Então, ótimo, Tiele. Outra coisa também, a gente deu um salto para falar também de uma outra bandeira. Não sei se a gente pode chamar bandeira, porque a natureza vai ditando e você fez uma opção. Não sei se é uma bandeira que você faz questão de levantar, mas hoje você é um transgênero, né? E no hip hop, como é que foi isso? Essa aceitação? Como tá hoje os shows? As pessoas estão aceitando, te contratando? Se a gente agora aproveita também para querer saber um pouco mais do seu trabalho autoral, se tem a ver com essa transformação, essa transição? Tem a ver a questão dessa minha percepção enquanto homem trans, né, na minha vida, ela começou, é uma questão muito de infância mesmo, né, dessa coisa de você se sentir melhor com certos signos, certos símbolos, né, que é mais do mundo masculino do que do feminino. Né? Apesar que tem essa coisa assim, que tem coisa do feminino que é interessante pro masculino, só que o masculino não usa porque acha que vai ser. Então eu acho que é uma questão mais de sentir bem, né? Eu sempre me senti bem tendo como na minha indumentária, naquilo que eu me sinto melhor, assim, para viver, assim, com roupas, por exemplo, masculinas. Sempre me senti bem assim, desde criança. Confortável dentro Confortável, assim, né? E isso, como eu sempre mexi com esporte, sempre joguei futebol, então isso não dava problema, não confundia as pessoas. Como eu joguei bola, então isso nunca teve problema, porque não dava pra jogar bola de saia. Então eu nunca usei saia. Eu não gosto muito de saia. Eu só usava saia obrigatoriamente para ir à igreja. Porque a minha base familiar é evangélica. Então, e vivendo e crescendo assim num lar assim, basicamente evangélico, é super complexo assim, você ter que vestir uma roupa que não condiz muito com aquilo que você quer, entendeu? Que você que deseja. A sua alma pede, né? E assim, como eu tenho essa questão de sempre ter uma vivência mais esportiva também, porque eu joguei bola há muitos anos, né? Hoje eu jogo mais, assim, tento jogar bola com os amigos.
E essa coisa da transição, ela foi meio que assim, apagada da minha vivência, porque eu não sabia, eu não tinha essa percepção Foi natural. de homem trans, Aham. né? Eu não sabia. Eu não tive esse acesso. E olha que eu sou do movimento LGBT, hein? Só que esse T, pra mim, ele só se aplicava para as travestis, né? Pros homens que estão em processo de transição para o corpo feminino, né? Eu nunca atinei com essa coisa do feminino para o masculino, Entendi. né? Então isso para mim não tinha essa aplicabilidade na minha vida, né? Foi agora, coisa de 3 anos, eu tava numa roda de conversa na faculdade, ainda tava na faculdade ainda, né? Eu lembro que foi um bate-papo com a Djamila Ribeiro, Uhum. e nesse bate-papo tinha um homem trans conversando, né? E eu não sabia que ele era homem trans. Ele tava falando sobre a vida dele e tal, aí só no final que ele falou que era homem trans. Aí eu falei, mas que é isso? Aí eu olhei assim, eu falei... Aí a chave virou. Aí eu, porra, é isso. O é isso é a frase que todo homem trans fala. Quando ele se percebe que é isso. Eu sou isso. É isso. Entendeu? Nossa, acho que isso traz um bem-estar. Aí eu respirei melhor. Minha vida ficou melhor. Aí eu me senti bem comigo mesmo, Que ótimo que você teve essa descoberta. né? E isso dentro da cultura hip hop e na minha família. E Porque eu tô imaginando é um lar processo, evangélico. um processo para se adaptar, né? E ninguém é obrigado. Assim, eu não exijo nada de ninguém da minha família, nem entro no mérito. Porque eu não entro no mérito. nas fotos suas, na divulgação no Facebook, eu vejo você muito com a sua mãe, né? Ah, minha mãe Como uma é que foi fofinha, essa meu. aceitação dela? Meu, é tranquilo, assim. Pra mim, pra ela é mais complicado. Mas mesmo assim, Né? o amor de mãe é... Ela tá indo no tempo dela, e é um tempo que eu respeito, né? Às vezes ela dá um surto, ela surta mais que eu. Às vezes ela dá um surto e fala, mas por que esse negócio de te chamar pelo masculino? Eu falei, mãe, é assim, vai vivendo a vida, vive a sua, vive a minha e acabou. Aí ela fica mais relaxada, sabe? Tô feliz assim. Tô feliz, mãe, tô feliz, então já era. Aí tá, então vamos vivendo. Eu falei, vamos, E é tem isso. tantas coisas mais importantes. É, que eu isso, falei, né? mãe, ó, O amor é soberano, né, tia? não, e aí eu falei, ó, o país tá uma maçaroca danada. E por tá falar todo em mundo país, o que querendo- você tá achando desse cenário aí tão tumultuoso do Brasil? Tenso, né? Prestes a voltar aí com ditadura. Tenso. Nossa, Não, aí um discurso tão retrógrado. A gente tá num clima assim, de golpe, né? A gente tá nesse processo, a gente tá vivendo um golpe, né? Então, assim, falar que não podemos ter uma ditadura meio que dá tiro no pé, assim. A gente tem que se atentar e a gente tem o poder de não ter isso, Claro, né? O nosso poder é ir votar certo, com certeza. né? E E falar, é isso que a e gente tem que questionar, fazer. e resistir, sair às ruas. O né, tia? poder está nas nossas mãos. Sem O dúvida. problema é que tem pessoas que estão tão cegas e acham que isso é importante e isso é melhor para o nosso país, que a gente tem que entrar conversar com essas pessoas. Claro. E mesmo essas pessoas sendo meio que cegas a ponto de falar, não, porque a gente precisa disso, a gente não precisa disso, a gente já viveu isso, né? Tá aqui você com seus TCC armadas de microfone. Só se Armadas for, de poesia, de literatura, de cultura, educação. Acho que esse é o caminho, né? né? E a gente tá na correria, tentando fazer apresentações. Vamos falar da tua agenda de show agora, pra Demorou. gente finalizar? Demorou. Esse mês eu tenho várias coisas marcadas, eu tô muito feliz, assim, porque as pessoas estão me convidando, eu não tô indo atrás. Ai, que bom. As pessoas estão me convidando porque eu tô meio que focado nessa questão Sim. do meu trampo Virou a artístico. chave pro seu trabalho agora. Agora eu virei a chave pro meu trabalho, não querendo ser um biguista, não querendo ser, sabe? Mas assim, um pouquinho a gente tem que se fazer um E só a carinho. maturidade que traz isso também. Né? Um pouquinho a gente tem que Claro. se cuidar e tem que fazer um carinho, quando se diz artisticamente também.
né? Então, assim, setembro tenho várias agendas legais, assim, marcadas. Segunda-feira agora, por exemplo, eu vou cantar no Sarau Zé do Caroço, né? Em homenagem a Alice Brandão. Olha! Né? É aniversário dela. Dia 29 tem um sarau que é Minas e Monas, que vai ser no Sesc Santo Amaro. Interessante. Né? E depois, para outubro eu ainda não tenho nada marcado, né? Só tenho coisa marcada com o pessoal do Filosofia de Rua, né? Que é o grupo de rap que eu produzo, né? Que eu faço agenda para eles. Né? Dia 6 e dia 12 o Filosofia de Rua vai tá em dois eventos. Né? Aí eu vou cantar, em novembro eu tenho apresentação na Semana de Cultura Hip Hop de Bauru. Olha, que né? Eu vou estar dia 11 lá. Né? E pelo projeto que eu coordeno, que é o Hip Hop Mulher, a Tour Hip Hop Mulher 10 anos vai estar no dia 10, também em Bauru. E a gente não falou da sua associação, né? Que é em São Miguel. É o ponto de cultura Hip Hop Mulher, né? Que esse ano a gente tá fazendo as atividades de comemoração de 10 anos do projeto, né? Então são várias ações que estão acontecendo aí durante o ano e o ano que vem também. E, 10 anos não são 10 meses, não são 10 horas, né? São 10 anos. É muita história para contar, com assim. certeza. E a gente tá agora nessa fase de comemoração mesmo, né? Perfeito. Fazendo várias atividades culturais. Merecido. Parabéns, viu? Parabéns pela sua carreira, pela tua coragem. Obrigado. E a gente agradece muito pela sua participação no nosso programa Mergulho na Vida. A porta tá aberta para você sempre. Agradeço. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem.